E quando o mestre de cerimônias erra? Já fiz das minhas. Nesta vida de apresentador, só quem faz ao vivo sabe o risco que corremos quando falamos em público. Sempre reflito a respeito da postura do mestre de cerimônias, e é natural, porque trabalho com isso. Uma das medidas básicas para o bom andamento do trabalho é a concentração do início ao fim do evento. Achar-se muito capaz e com aquela cara de sabe-tudo é o prenúncio de problemas. Isso sem contar nos defeitos de equipamentos, hinos que não tocam ao serem anunciados, microfones com pilhas velhas, interferências sabe-se lá de onde, e vídeos institucionais que ou rodam a imagem ou rodam o som. Enfim, as famosas falhas técnicas que nos deixam com aquela cara de paisagem na tribuna. E quando acontece no início do evento? Aí é para matar. Tudo o que se pensou, organizou e previu se perde, por mais experiente que seja o mestre de cerimônias. E mesmo que depois daquela falha, lá no início, tudo transcorra com perfeição até o final. Eu não tenho dúvida. Falha humana ou técnica no início do evento é péssimo. Mas deixemos os equipamentos de lado, pelo menos por hora. Pois o que me traz aqui, a este vídeo, é o erro que o mestre de cerimônias comete. Falar sobre o que aconteceu no concurso Miss Universo em Las Vegas, lembram? Seria um prato cheio, mas penso que esse assunto já se esgotou, apesar de provavelmente acompanhar para o resto da vida o apresentador, no caso, Steve Harley. E é aí que foco a minha conversa. Tu pode ser o melhor, fazer o melhor, ter voz perfeita, boa postura e tudo mais que é preciso ter para se considerar um qualificado mestre de cerimônias. Porém, se em determinado momento da tua vida profissional cometer um erro, é justamente desta falha que aquele sujeito que mal te dirige a palavra, na primeira oportunidade, terá o prazer em te fazer lembrar. É sempre assim. E talvez algum bom psicólogo explique melhor este sentimento. Existe um prazer no ser humano, quase um orgasmo, de preferir lembrar-se dos erros do que elogiar os acertos. E é natural que no momento em que cometemos um erro, por sermos profissionais e falarmos em público, sejamos muito mais alvos de risos e críticas do que aqueles que estão nos bastidores. Vejam que para nós, profissionais, que nos cobramos por perfeição e também somos cobrados por isso, o que não está errado, afinal, é para isso que nos confiam o trabalho, no momento em que erramos, nos colocamos no lugar dos seres mortais. Nos igualamos a quem nos assiste, porque errar evidentemente faz parte da vida. E talvez seja isso que chame tanta atenção e faça o assunto render, porque naquele momento saímos do pedestal onde nos colocamos e pisamos no chão. Basta imaginar um erro do William Bonner, por exemplo. Qualquer coisa que ele venha fazer diferente do esperado vira mais notícia do que a notícia em si que ele estava apresentando. Em geral, a naturalidade ao microfone nesses momentos acentua mais ou menos o erro e o transforma em algo passageiro na solenidade, ou em uma falha sem consequências. Claro que no caso do apresentador do Miss Universo, o erro foi no pior momento e em rede mundial. Não existe experiência que alivie uma troca de premiação, ainda mais quando até mesmo a coroa tenha que trocar de cabeça. Dos teus acertos e da tua qualificação pessoal, poucos vão elogiar. Até porque acertar, no nosso caso, como já falei, não é o mínimo que se pode fazer. É, sim, o que se exige de um profissional pago para exercer essa função. Mas ainda assim, sempre se espera uma massageada no ego, um reconhecimento, alguém que vem lá do fundo e destaca a qualidade da tua voz ou a forma tranquila como conduzes o evento. Mas os erros. Ah, os erros. Esses te seguirão para todo sempre. Quando tu imaginas que eles se foram, o sujeito aquele que estava presente no ato
fará questão de te clarear a memória e com aquele ar que mistura a galhofa com o sarcasmo. Comentário que te traz, de certa forma, o mesmo constrangimento causado no dia do ato falho. Certo dia, em um descerramento de placa de um ginásio de esportes, aqui na minha cidade, bem perto da minha casa, na hora de citar o nome das autoridades que assinavam a placa, troquei o nome do presidente da Fundação de Esportes por um desses parecido com um artista global. Corrigi rápido, mas os risos entre os dentes surgiram de boa parte de quem assistia, o que é muito natural nesse tipo de erro. Resultado: tem um sujeito que eventualmente encontro em eventos do Estado que, por força da maldade intrínseca, faz questão de me lembrar sempre do ocorrido. E percebo nele uma sensação prazerosa, ainda que tenha vontade de chutar-lhe a bunda. Mas com todo respeito, é claro. Mais um exemplo de como a coisa funciona. Eu não esqueço, claro que não, do dia em que atuava como mestre de cerimônias no Jardim Botânico, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em solenidade com a então governadoria da Crucius. No meio do evento, sem cerimônia, Gisele Bündchen, que também estava no palco, tascou um elogio para mim. Assim que comecei a leitura, ela disse em alto e bom tom: "Que voz ele tem, hein? Uma voz que impõe respeito." Minha cara de estupefato era tão grande quanto a da própria governadora, assim como dos músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, que estavam ali ao meu lado, esperando seu momento para tocar. Elogio assim, saindo da boca da maior top model do mundo e em público, jamais eu iria esperar. Vocês sabem quem lembra disso? Eu. Em compensação, meus erros, estes, nem precisam de vídeo. Sempre encontro uma testemunha, como a do colega de governo que citei anteriormente. Como faço dos meus erros caminhos para melhorar, não me furto em compartilhar com vocês, nem que seja para aprendermos juntos. Outro que me lembro, nessa de chamar um e outro para assinar o documento em solenidade que não estavam previstos no roteiro oficial, troquei o nome do deputado estadual Marco Alba, do MDB, pelo então deputado federal Marco Maia, do PT. Não seria tão desastroso se ainda fossem do mesmo partido. Aqui no Rio Grande do Sul, existe uma oposição ferrenha entre os dois partidos. Corrigi imediatamente e recebi o perdão do deputado Marco Alba. Mas nada disso, evidentemente, me impediu de ficar constrangido. Diga-se de passagem que ainda mais perdoado poderia ser, porque já tive o prazer de trabalhar com os dois deputados, ocupando os cargos de secretários de Estado em diferentes governos, o que justificaria ter o nome de ambos tão claro na minha memória e, na hora, ter feito a confusão. Pedi desculpas ao vivo e em cores no final do evento para evitar fofoquinhas posteriores. Trocar sobrenomes e cargos é erro possível quando é preciso improvisar com aquela meia dúzia de assessores assoprando coisas no teu ouvido enquanto falas no microfone. É lógico. Tem que se estar alerta, mas a pressão do momento pode ser traiçoeira. Atenção redobrada. Sei que esses tropeços parecem divertidos quando contados assim. Porém, sempre que tu fores trabalhar em público, tenha concentração total, pois causam constrangimento. E digo mais, em alguns casos, até mesmo demissão. E sempre haverá aquele sujeito para te lembrar. Até mais.